Viva e bem-vindos ao Dúvidas Públicas, a entrevista de economia da Renascença que, para além de poder ouvir a esta hora, está sempre disponível para ver e ouvir em podcast e em rr.pt. O nosso convidado de hoje tem toda a sua vida profissional ligada à agricultura. É por isso que hoje falaremos muito dos dias da brasa, a tragédia provocada pelos incêndios que ainda assolam o país, mas também da situação dos agricultores e do que eles esperam do próximo Orçamento de Estado. Tendo tudo isso em vista, o convidado de hoje diz que falta pragmatismo em Portugal e não esconde que convive mal com decisões ideológicas, muitas vezes pouco racionais e pouco científicas. Não se considera um homem do campo, ou pelo menos assume que também gosta de praia. Nascido em Alenquer, a gastronomia alentejana é das que mais aprecia, mas diz que no verão o ideal é um peixe grelhado à beira-mar. Formado em Engenharia Zootécnica, está na CAP desde 1990, é secretário-geral da organização desde 1999. Para além disso, é também administrador do Instituto de Emprego e Formação Profissional e membro do Conselho Económico e Social, do Europeu e do Nacional. Luís Mira é o convidado de hoje deste Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E por Arsénio Reis. Agradecemos a presença de Luís Mira no Dúvidas Públicas e começamos pelos incêndios que têm fustigado o país. Além das mortes, feridos e da perda de habitações e equipamentos industriais, em 5 dias já arderam mais de 120 mil hectares no norte e centro do país. A Confederação já tem alguma ideia dos prejuízos para agricultores, produtores florestais e pecuária? Olá, bom dia. Não é ainda o tempo para isso, as pessoas ainda estão a recompor-se da tragédia que os assolou, mas as informações que temos em concelhos que arderam 60%, é impossível que não haja muitos agricultores e produtores florestais afetados. Eu acho que uma das características desta vaga de incêndios foi que ardeu muito perto do litoral. As pessoas tinham uma ideia pré-concebida, como há outras, que só ardia o interior, que estava abandonado e que estava sem pessoas a viverem lá. Não foi isso que se verificou. Se olharmos para as imagens das televisões, vemos carros ardidos, vemos oficinas, vemos indústrias, vemos obviamente casas, vemos também alguma floresta, mas vemos mais das outras imagens do que destas. Ninguém está a coberto de fogo num clima mediterrâneo, num país que não aposta em 3 prioridades. A primeira, a prevenção, a segunda, a prevenção e a terceira, a prevenção. Nós já iremos a soluções. Queria só perguntar-lhe se conta, de qualquer forma, tendo em vista esse panorama que descreveu, nomeadamente concelhos em que 60% foi consumido pelas chamas, se conta desde já com algum apoio do próprio Governo, do Estado, e se a CAP gostaria de ser ouvida nesse processo para se chegar, digamos, à lógica da distribuição desse apoio. Pronto, quando a CAP é ouvida, não é a CAP aqui o Luís Mira, nem a direção da CAP. Naturalmente. Nós, quando é pedido uma opinião à CAP, nós vamos junto das pessoas no terreno. Neste caso, iremos reunir com as associações que estão nessas regiões e ouvir os afetados e tentar construir uma solução para esse problema. Portanto, é importante que estas respostas sejam articuladas e seja identificado exatamente o que é que está em questão. Porque senão as soluções depois saem ao lado. Isso quer dizer que a CAP deveria ser ouvida. A CAP, Com enquanto certeza, representante... enquanto representante dos agricultores. Nós, quando falamos, não somos nós, são os agricultores que estão no terreno. Quando a CAP ocupa 146 representações, digamos, dos agricultores no Ministério da Saúde, na RTP, enfim, no Conselho Económico e Social, em todos, são 142 lugares. E aí o que vamos levar é a posição das pessoas que vivem no mundo rural. É isso que é a nossa tarefa. E já teve, ou já começa a ter feedback do terreno, dos industriais, dos proprietários? Os industriais, isso devem ir queixar-se à CIP. Nós, dos agricultores, sim, há pessoas que ficaram sem estufas, há pessoas que ficaram sem olivais, há pessoas que ficaram sem vinhas. Pois há a ideia que só o que arde é o eucalipto. Não, nestes fogos arde tudo. Até ardem os carros.
E as pessoas não se vão queixar ao fabricante do carro que o carro ardeu. Com as circunstâncias que se reuniram, eu acho que desta vez os especialistas e os organismos responsáveis por essa matéria chamaram a atenção disso. Os especialistas disseram: vento forte de leste, temperaturas altas, umidade baixa, estão reunidas as condições para haver incêndios de grandes dimensões. E este é que é o problema. Ou a prevenção é feita estruturadamente para evitar que os incêndios tomem grandes proporções. E aqui eu vou repetir o que dizem os especialistas. Quando um incêndio tem grandes dimensões, ele já não se combate. Espera-se que as condições mudem e que a temperatura baixe, a umidade aumente, para que ele se extinga. Mas é assim em Portugal como é assim no Canadá ou nos Estados Unidos. Porque não há forma. Um incêndio, se for no seu início, até eu consigo, apagamos esse incêndio. Se o incêndio tiver 10 km de frente, nunca há meios que cheguem, não há maneira de o fazer. E, portanto, como é que isto se resolve? Resolve-se com a prevenção. Não se resolve com a solução que Portugal encontrou. Legisla-se e aplica-se multas e empurra-se para as câmaras para resolverem o problema. E para as pessoas. E para as pessoas. Mas é com multas e com legislação? Não. Este é um problema de todos os portugueses, como acabámos de ver agora. Isto não é um problema dos rurais. Não, isto é um problema de todos. E este problema de todos só se resolve com a ajuda de todos. Isso leva-nos à questão da limpeza dos terrenos. Agora, sempre que há estes incêndios, surge a questão da lei não estar a ser cumprida e das matas não estarem a ser limpas e os terrenos não estarem a ser limpos. Porquê que isto acontece, na sua opinião? É por uma razão muito simples que a CAP diz desde o princípio. Porque você pode obrigar, mas para obrigar tem que haver condições para isso. E a lei diz, se o proprietário não o fizer, a Câmara tem que o fazer. Mas as câmaras não têm meios para isso, nem dinheiro para isso. E o proprietário também não tem. Porque eu, se tenho aqui esta faixa de terreno, que eu numa proteção de uma aldeia ou de uma vila, eu todos os anos tenho que gastar dinheiro para limpar aquilo, mas porquê eu? Porquê não todos? Eu não consigo. O problema é que com algum azar, como esse terreno arde de X em X anos, ele nunca Vai retira arder. daí Não, é nenhuma porque ele, receita mesmo sem e arder... todos os anos tem que investir, não é? Não, mas se não arder também não tira receita. Porque ele não dá. Não, aquilo não tem... Para ver, as pessoas acham que todo o território em Portugal eu posso lá pôr uma coisa qualquer no terreno e tenho rendimento. Não é verdade. Não é verdade. Nós não temos, do ponto de vista dos solos, um país que se caracterize por solos ricos. É nos estuários dos Tejos, dos rios, que se têm os tais terrenos que têm maior riqueza para fazerem boas culturas. Quer dizer, o interior do país, quem conhece o país, o centro do país, que é pedra e solos que não têm praticamente nenhum valor do ponto de vista agronómico, não tem a possibilidade de ter água, porque a água, hoje, com a tecnologia que existe, mudou tudo, através do conhecimento que os israelitas trouxeram com a rega gota a gota e com toda essa tecnologia que desenvolveram para resolverem o problema deles no deserto. Portanto, o deserto é areia, não tem nada, e eles cultivam-se lá tudo. Portanto, hoje, desde que existe a água, há essa possibilidade de mudança. Mas o país não pode ser todo regado. Isso é impossível também. É possível aumentar um bocadinho, mas ponto. Mas é necessário que exista, sobre esse ponto de vista, também uma estratégia. Eu aqui desculpem lá a palavra, já estou farto de estratégias e de planos. Já estou farto, já não aguento mais. É preciso investimento, é preciso ação. Agora, vamos ser também pragmáticos. Quem governa, seja que governo for, esta semana é preciso mais dinheiro para os incêndios. A semana passada é preciso mais dinheiro para as prisões. Na semana anterior é preciso mais dinheiro, já não me lembro qual era o problema. Isso não existe. A escola, saúde, é preciso mais dinheiro. Mas quer dizer, Mas é suposto que o governo faça opções e traça com certeza, prioridades, mas não é? os governos e as pessoas todos querem tudo ao mesmo tempo. Aliás, vê-se. Pensem na agenda e o que é que virá para a semana.
quando vier para a semana outro problema, porque vai surgir, todos os tudólogos deste país, é com dinheiro que se resolve. Está certo, mas o dinheiro, nós já temos a carga fiscal que temos. Isto não há solução que seja só sem pôr dinheiro, 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 dinheiro. Tem que haver prioridades, como disse, e bem. Agora, sim senhora, deixa a saúde para trás para pagar a limpeza ao proprietário. Esta é a questão. Deixa as prisões para trás. Alguma coisa tem que ficar para trás. Porque o dinheiro não dá para tudo. Um país que demora 50 anos para decidir um aeroporto e ainda ele já foi decidido 5 vezes, mas que ainda não o fez. Lá está a questão do que eu disse, não me falem mais em planos e em estratégias. E que ainda não o concretizou, porque possivelmente não houve condições para isso. A primeira, financeira. Porque depois aparece outra prioridade, depois queremos que os jovens fiquem, então vamos pôr mais dinheiro para que os jovens... Vamos pôr os pés na terra, ver a disponibilidade que temos para isso, e isto não é uma coisa que se faça num ano. O problema disto é que isto é uma questão estrutural. A prevenção tem que ser feita continuamente e estruturadamente. Se isso não for feito assim, também não serve para nada. Quer-me traduzir esse contínuo e estruturadamente? Quero traduzir. Quer-me explicar um bocadinho melhor já agora? Explico que é muito simples, as pessoas percebem muito bem. Quando eu limpo um espaço rural, aqui também eu gostava de corrigir, porque é só fogos florestais. Não são fogos florestais, são fogos... E mesmo rurais, vimos agora que... Em alguns casos foram bem urbanos, não é? Rural, pois. Porquê? Porque as casas também foram invadindo o espaço rural, porque não houve ordenamento, porque agora vamos fazer ordenamento. Quê? Vamos destruir as casas todas que lá estão? Ou vamos fazer daquilo campos de futebol pelados, sem nada? É que as pessoas têm que ter noção do que é que estamos a falar. E, portanto, nós não estamos num país nórdico em que os índices de umidade e temperatura normalmente não eram. Com as alterações climáticas, já houve fogos grandes em França que eles nunca tiveram. Deixem as condições mudar e vão ver o que é que lhes acontece. Portanto, agora, nós temos um índice muito elevado. Porquê? Porque não fazemos investimento, não há outra palavra, na prevenção. E a prevenção não é daqui a 15 dias os jornalistas e as pessoas já começou a chover, acabou-se, já não se fala mais nisto. Não, mas depois vai haver um problema com as chuvas nas zonas ardidas. Pronto, sim senhora, vem outra vez, e vêm os também. ambientalistas dizer que é assim que é sabe. Mas o problema é que tem que se começar já a trabalhar para que no próximo ano não existam condições para que se repita este cenário. E eventualmente não suportar esse investimento nas pessoas, nos proprietários, nos pequenos proprietários, nem nas autarquias que não têm condições para, não é? Retira a palavra pequenos, é nos pequenos, nos médios, é em todos. Não, aquilo não dá. Então, eu calhei numa rua que tem uma data de comerciantes. E eu digo, não, mas eu não tenho aqui nada para proteger, eu não pago a polícia aqui. O comerciante que paga. Por que é que tem que ser eu? Se as pessoas estivessem noutros assuntos que dizem respeito à sociedade, a mesmo princípio, então isto era um caos. E o caos que existe nesta matéria tem a ver com isso. Melhorámos. É verdade, não estamos igual ao que estávamos. Temos vindo a melhorar. Mas temos que aumentar. Mas lá está. Eu não queria aqui ser populista nem facilitista. Isto não se faz com conversa. Isto faz-se com ação, com dinheiro. Porquê? Porque a natureza, passado 1 ano ou 2 anos, ou máximo 3 anos, está na mesma. Recupera. Era justamente isso que lhe queria perguntar. Num dos vossos últimos comunicados, pedem soluções estáveis e duradouras. O que eu queria saber é que tipo de soluções, o que é que o governo pode fazer, o que é que, neste caso, os agricultores, os proprietários... Sim, eu explico-lhe. Primeiro, este é um assunto, como outros que há, em que o governo e a oposição têm que se juntar e ter uma coisa estável. Não pode haver um nome quando está lá um governo e tem uma ideia, e depois vem outro governo, muda-lhe o nome. É preciso um consenso partidário. É preciso um consenso nacional. Não é só o Presidente da República e o Governo e o Parlamento. Não, são todos.
e as câmaras, e as CIMs, e os cidadãos. Portanto, temos que nos entender primeiro que o caminho é por ali e que daqui a 10 anos depois vamos ver se temos que emendar o caminho porque as circunstâncias também se vão mudando. Isso nunca aconteceu. Os governos mudam e mudam as estratégias e mudam e depois num ano é que era as comunicações, que o Ciresp não comunicava, no outro ano... Quer dizer, andamos sempre nisto. E em Andamos termos sempre práticos, nisto. que tipo de medidas? As medidas eram, vamos lá ver, foram definidas faixas de proteção das aldeias e das vilas. E essas faixas de proteção têm que ser mantidas, que são as faixas de proteção secundárias, têm que ser suportadas por um orçamento do Estado. Não pode ser o ONU sobre o proprietário. E digamos que o governo disse, não, as câmaras é que têm... Quer dizer, isto é tudo a empurrar a responsabilidade uns para os outros, isso não dá. As coisas têm que ser execuíveis. Não é com a lei que eu vou obrigar a uma prática que ela é impossível. E, portanto, porquê que isto não funciona? É por causa da lei? Não, então agora vamos prender os proprietários todos que não limparam. E claro, já sabia que eles não iam limpar. Então disse, não, então a Câmara limpa. Mas a Câmara já tem meios para fazer isso. E voltamos ao início do problema. Porque para fazer isso é preciso dinheiro. E, portanto, vamos primeiro, porque as coisas não se fazem todas, lá está, as tais prioridades, vamos estabelecer prioridades, vamos ver onde é que essa situação de proteção é necessária e vamos implementá-la. Mas não é com letra da lei, é com trabalho e, neste caso, com algum dinheiro. Já agora, nesse concreto, o que é que os agricultores portugueses poderiam fazer também da sua parte para evitar este tipo de tragédias? Os agricultores portugueses fazem, tanto que cumprem as leis, têm uma zona que têm que fazer um aceiro, um limpar. Só o facto de terem os terrenos, digamos, em agricultura, é das maiores proteções que existe contra o fogo. As áreas que estão definidas como agrícolas, quando sobrepõem as áreas que têm agricultura com as áreas ardidas, vê que o mapa é ao lado. Porquê? Exatamente, porque as pessoas estão lá, porque tem valor. Eu volto outra vez à questão. Tudo o que tem valor protege-se. O que não tem valor, ninguém quer proteger, nem o Estado. Portanto, aqui está o problema, mas temos que proteger as pessoas e os bens destas pessoas, porque não tem valor aqui, mas aqui tem. Porque a mata tem valor, mas tem outro tipo de valor. Não, a mata tem valor quando o próprio proprietário a gere nesse sentido. Porquê que a questão das produções florestais, que economicamente geram valor, ardem muito pouco? Porque eles as protegem, porque eles as... Estão limpas. Estão geridas, geridas. Porque eu não posso permitir que aquilo desapareça o valor todo. E, portanto, por isso é que elas não ardem. A questão de que é a espécie A ou a espécie B que arde mais, isso é um mito. Agora arderam cá, arde tudo. Isso não é... É um mito. E está provado técnica e cientificamente que é um mito. O que tem gestão florestal e gestão agrícola tem menor probabilidade de arder do que o que não tem. Pronto. É dizer assim, não arde nada. Não, não é verdade. Também arde muito pouco. Nunca dá estes problemas desta dimensão. Porquê que isso acontece? Por causa deste princípio que eu volto outra vez a referir. É preciso criar uma proteção dos bens e das pessoas que tem que ser suportada por todos. Não pode ser o ónus no proprietário desse bocadinho, seja ele pequeno ou médio agricultor ou grande. Isso não é um problema da dimensão. Já agora, só pegando nisso, esta atividade agrícola, pelo menos historicamente, é uma atividade pouco segurada. Isso mantém-se esse cenário? Isso evoluiu? Porquê é que isso acontece? Em alguns riscos é. Às vezes, por dificuldade de definir objetivamente o caso do sinistro. Por exemplo, uma seca. Quando é que começa a seca e quando é que acaba? Uma tromba de água está definida. São X litros de água, em tanto numa hora. Enfim, seca não... Começou quando? Acabou quando? Tens algumas especificidades da própria atividade que tornam difícil. São seguras. Contra incêndios é segurável, não há... Isso tem seguro, não? Mas são poucos aqueles que o fazem. Pronto, isso aí já é outro problema, mas vamos lá ver. Aí só tem duas soluções. Isto é como os automóveis. O seguro é obrigatório, pois há uns também não tiram. Isso acontece em todos os casos, não é? As próprias habitações deviam ter
seguro contra incêndios. Portanto, há aqui coisas que são... Depois também é preciso ver que muitas destes anúncios de apoios, lembro-me do que já passou, a União Europeia vai apoiar os fogos. Sim, senhora, uma grande coisa, não sei quantos milhões. Depois vamos ver a elegibilidade do apoio. E dessa verba utilizamos uma pequeníssima parte porque não cumprem Condições os necessárias e critérios os necessários. requisitos para que isso se faça. Portanto, é um bocadinho, já vamos falar no Orçamento de Estado, que eu digo do Orçamento de Estado. Agora vocês promovem aqui esta discussão e bem sobre o orçamento. Mas a discussão é interessante. É sobre a execução. Porque o orçamento é uma intenção. E o que se executa, na maioria dos casos, não tem muito a ver com aquilo que se propôs. É Antes quase de- sempre infinitamente menor, não é? Antes de falarmos do Orçamento de Estado, o Primeiro-Ministro prometeu um combate aos criminosos e apontou para interesses particulares. Vê nestas palavras que já causaram polémica um ataque aos proprietários? Não, vejo nisso uma declaração de um político numa situação de combate político e a tentar tapar, digamos, o espaço de manobra política a outras forças. Não vejo, é assim, os políticos às vezes também. Sabe que é muito. Eu digo, Mas não se revê nestas declarações. não, revejo até porque o problema não está aí. O problema está na questão que já tratámos, na prevenção. Também já há dados científicos sobre todas essas questões, os incendiários, isso já foi estudado em Portugal e os especialistas Tem sido. explicam que, ponto número 1, não há interesses nenhuns no fogo, porque os incêndios, 80% deles são, as ignições estão a 2 km das casas onde as pessoas vivem. Se tivesse interesse dos madeireiros, eles iam pôr fogo, era no meio das coisas que eram daquilo ardia mais. Mais, do ponto de vista comercial, quando arde o preço da madeira desce, não tem nenhum interesse. Agora, há aqui sempre populismos e as pessoas em desespero acreditam em qualquer coisa e querem acreditar. É necessário até para sobreviverem, precisa arranjarmos até nós, nos problemas que temos, encontramos uma lógica qualquer, seja ela qual for, não interessa. Essas declarações, para mim, são exatamente num âmbito, num patamar político, de combate político e com uma reduzida aderência àquilo que é a realidade, infelizmente, dos fogos. Em todos os períodos, se verificarem, hoje por acaso ouvi numa rádio, a comparação do que é que o presidente Ramalho antes tinha feito, o que é que o presidente Mário Soares tinha feito. Todos eles tomaram uma atitude, um combateu os fogos, outro fez outro. Mas quer dizer, a razão não está aí. O combate é já um recurso. E é um recurso que não vem resolver o problema. Vem, no princípio, na ignição, sim. A partir daí toda a gente já explicou isso. Não é com mais 50 aviões. Isso não, é impossível. Nunca haverá equipamento suficiente quando os fogos tomam a dimensão que estes tomaram, nas proporções que estes tomaram, com as circunstâncias de temperatura e umidade que Não é estes tal tiveram. tempestade perfeita. Mas a gente já sabe que isso vai... Esta conversa vai existir outra vez, infelizmente. Eu não sei se é para o ano, se é daqui a 3 anos, mas vai... A grande diferença que eu noto hoje para há uns anos atrás é que os especialistas identificaram já isso e disseram: atenção, isto vai, estão aqui as condições reunidas. E é aí que temos que aproveitar também isso, mas sem fazermos o trabalho de casa, não conseguimos ter boas notas. Essa história do aplica-se aqui, nós não fazemos os trabalhos de casa e depois queremos passar com distinção. Não dá. Olhemos então um bocadinho para o Orçamento de Estado e perguntava-lhe o que é que considerava absolutamente, digamos, essencial e prioritário que estivesse inscrito no próximo Orçamento do Estado. Olha, em primeiro lugar, que houvesse Orçamento de Estado. Essa é a primeira questão. Acho que se formos num sentido de duodécimos ou qualquer outra solução, com eleições outra vez... Já agora, se não houver, o que é que acha que deve acontecer? Deve-se ficar o governo a governar com duodécimos ou deve... Acho que deve acontecer a situação que trouxe a maior estabilidade ao país. Estes períodos de instabilidade para os investidores, para quem tem empresas, é o pior que há, porque a pessoa espera, não avança
na dúvida, não avança. Eu acho que, do ponto de vista agrícola, o que era importante que tivesse no Orçamento de Estado, e eu ligo aqui a ação da CAP no Orçamento de Estado com o acordo de concertação, porque é aqui que as coisas se juntam. Nós, como sabem, fazemos parte da Comissão Permanente de Concertação Social, onde agora, nesta altura do orçamento, há sempre uma coisa que apaixona o país, que é o rendimento mínimo, o salário mínimo, para todos perceberem o que é que estamos a falar. Havia já uma proposta, um acordo que vem de trás, para os 855, O acordo de rendimentos e preços, e agora estamos numa fase em que o Governo já deu sinais que queria aumentar esse valor. Ora, em termos de concertação social, para a CAP há uma linha vermelha que tem a ver com a parte económica dos agricultores, que é o bom funcionamento do Ministério da Agricultura, e a linha vermelha é se o Governo não cumprir o que prometeu na campanha eleitoral de colocar as direções regionais sobre a tutela do Ministério da Agricultura, nós não assinamos acordo nenhum. E as mantiver, portanto, no Ministério da Coesão? Manter as direções regionais de Agricultura no Ministério da Coesão é o mesmo que para o Ministério da Administração Interna as polícias estarem na CCDR. Quando o Ministro da Administração Interna quisesse em Bragança dizer, olha, o senhor vá lá, tinha que telefonar ao colega para dar uma instrução para ele. Isso não funciona. A tutela do Ministério da Coesão não tem nada a ver com a agricultura. Os serviços não saíram do sítio. Estão no mesmo local. A tutela, estas coisas que depois parece que os edifícios, as pessoas saíram daqui e foram para lá. Não, eles estão lá no mesmo sítio. Já receberam algum sinal positivo por parte do Ministério da Agricultura? O problema não é com o Ministério da Agricultura. O Ministro da Agricultura está desejando que isso aconteça também, decisão porque é a forma de ter uma... é do por Primeiro-Ministro. exemplo, agora, houve estes incêndios. Quem faz o levantamento dos prejuízos? Agora parece o Ministro Calço Almeida. Nas mãos do Pronto, está bem, Ministério da está, Coesão. mas então tem que fazer ao outro. Quer dizer, as coisas depois não funcionam. Mas agora até pode funcionar. Mas quando há ajudas da PAC que têm um período muito curto para serem controladas pelas direções regionais, seja lá por quem for, pelo Estado português, que é para facilitarmos a conversa, e em que o organismo pagador, que é tutelado pelo Ministério da Agricultura, como é que vai dizer ao funcionário, olha, você hoje tem que lá ir a este e a este e a este sítio, esta semana é este o seu trabalho. Diz, você não manda em mim, eu agora manda ali. Portanto, isto não funciona. Isto só tinha lógica naquilo que me parece, isto que eu vou dizer é uma sensibilidade minha, que era a estratégia do governo socialista, que era acabar com o Ministério da Agricultura. E nessa lógica tinha algum sentido acabar com o Ministério da Agricultura e colocá-lo na coesão. Nesta lógica de que não só o Ministério da Agricultura também tem as florestas e bem, ou as coisas funcionam articuladas ou isto não serve para nada. Para nada. É completamente inoperacional. É uma medida que gostavam de ver no Orçamento de Estado, por exemplo? Não. Repare, isso não custa dinheiro ao promessa Orçamento de eleitoral, Estado. não É uma condição nossa para assinarmos o acordo de concertação, é uma condição da CAP, ou as direções regionais voltam à tutela que nunca deviam ter saído, ou então não contem connosco, assinam com quem quiserem, mas nós não... Mas corrija-me se estou errado, e houve uma promessa eleitoral nesse sentido. Houve uma promessa do feita Primeiro-Ministro, pelo PSD, feita em que iria reverter... pelo Dr. Montenegro na campanha eleitoral, que isso era para reverter. E eu quero acreditar que a promessa é para cumprir, mas já passaram 6 meses. E por isso nós não vamos... Aliás, nós temos marcado reuniões com as nossas organizações para o final deste mês para, se isso não acontecer, fazermos manifestações no país. Nós só temos uma palavra. E se esta solução não era boa com o governo socialista, não é boa com este governo. Não é por mudarem os governos que as soluções passam de más a boas. Não é como os treinadores de futebol. Se estão num clube, não prestam. Se mudam para outro clube, são os melhores do mundo. Não. Estamos a falar outra vez de tratores nas ruas? Estamos a falar... As manifestações têm várias formas. Podem ser umas de uma maneira, podem ser outras de outra, mas sim, obviamente estamos a falar de tratores na rua. Isto para nós é uma linha vermelha.
Em relação ainda à concertação social, já receberam alguma proposta com valores do Ministério do Trabalho? Já temos mantido reuniões bilaterais com a Sra. Ministra do Trabalho e com o Ministro da Agricultura. Há uma intenção do Governo em apresentar um valor, e isso ainda não aconteceu, deve acontecer na próxima semana. O que é que a CAP colocou como, contrapartida para que isso acontecesse? Ponto número 1, a linha vermelha, que eu já acabei de dizer. Ponto número 2, que as ajudas que são pagas 100% pelo orçamento comunitário e que em Portugal representam um valor inferior àquilo que representam em Espanha, em França, na Alemanha, nós 50%, um bocadinho mais do que recebemos de Bruxelas, é que são ajudas dessas. Os espanhóis têm 82, os franceses têm 86. Posso perguntar porquê? Porquê? Porque foi uma opção na arquitetura da nossa política agrícola comum e também teve a ver com as nossas condições. Quando nós entramos para a União Europeia, os franceses já lá estavam há 30 anos. Mas isso pode ser negociado. Sim, nessa altura teria sido negociado e foi negociado da melhor maneira. Agora têm sido opções dos governos, políticas. Pode dizê-lo, políticas. Posso dizê-lo, políticas. As opções nesta matéria são sempre políticas. E não me parece a um país que toda a gente sabe que as compensações de Bruxelas são menores do que noutros países, que o Estado venha a recolher milhões de euros de impostos desses pagamentos. Portanto, aquilo que pedimos neste caso é que haja isenção nas ajudas 100% comunitárias que são pagas diretamente por Bruxelas aos agricultores portugueses e que isso não seja tributado em IRC e IRS. Segunda medida que pedimos tem a ver com também uma isenção fiscal que não faz sentido nenhum existir este custo que são nas equipas de sapadores que fazem o trabalho de prevenção durante todo o ano. O Estado cobra IVA sobre os equipamentos de proteção, sobre os equipamentos que eles utilizam para trabalhar, sobre o gasóleo, que podia ser gasóleo agrícola e que não é. Portanto, o Estado dá com uma mão e tira com outra, porque essas equipes são pagas pelo Fundo Florestal Permanente, uma parte desse valor, mas o IVA, o Ministro das Finanças está sempre a arrecadar. É aqui que nós achamos que deveria, se queremos mesmo ajudar a que haja mais prevenção, então temos de ser consequente. E a consequência era essa. Uma terceira questão que colocamos no Orçamento de Estado tem a ver com os trabalhadores estrangeiros. O Estado nem para os trabalhadores estrangeiros, toda a gente tem muita, e bem, complacência porque se vêem as dificuldades com que eles vêm, mas o Estado não tem complacência nenhuma. E tem uma taxa liberatória de 25% sobre os rendimentos que os trabalhadores têm. Até o ano passado, e foi a CAP que conseguiu esta mudança, nós parece aqui um sindicalista, mas os sindicatos não querem saber desta matéria para nada, porque os seus associados não são nepaleses nem do Bangladesh. Foi a CAP que disse isto, porque é inaceitável que dois trabalhadores, um português e um nepalês, trabalhem lado a lado e que este ano já não é, eu já vou explicar como, mas que até ao ano passado, a ganhar 900 euros, ou o salário mínimo, o português leve para casa a totalidade do dinheiro e o nepalês fique sem 25%. Porque 25%. como tem um baixo salário, está isento. O português está isento, o nepalês não está isento porque é abrangido por esta taxa liberatória. E porque o Estado português não lhe consegue atribuir um visto de residência. Porque eu, se tivesse um visto de residência, já mudava a sua tributação fiscal e passava a ter a mesma tributação que o trabalhador português. Repare que o Estado é bom para receber dinheiro de imposto e de segurança social, mas para resolver isto é. Mas hoje, nas horas extraordinárias e em tudo o que está acima do salário mínimo, o nepalês leva 25%. E o que querem pedir é que isso termine. Não, a gente pediu só para pelo menos até aos 1.000 euros. Fazia. Quer dizer, Isenção fiscal, pelo menos até aos 1.000 desta taxa liberatória, sim, porque isto penaliza muito. E isto causa um problema muito grande. Porque é que a CAP está a meter isto? Porque, repare, o que é que o nepalês vai pensar? É que o patrão está a roubar.
Não pode pensar de outra maneira. Como é que eu vou explicar a um nepalês que não sabe português correto? Como é que eu vou convencer que ele está a trabalhar com um português, a fazer a mesma coisa, a ganhar o mesmo e que ele recebe menos 25%? Não sou capaz. Nem ele vai acreditar. E, portanto, o Estado português devia ter mais atenção nestas coisas e devia criar condições, e aqui a CAP é intransigente nisto, os trabalhadores estrangeiros têm que ter condições de habitação. E aqui também não posso deixar de o dizer. Se não há instalações condignas nas explorações agrícolas, foi porque a administração portuguesa não permitiu. Houve empresas que quiseram construir casas de cimento e tijolo e não lhes deixaram. A solução que lhe deram foi, não, se eu ponho aqui contentores, porque nós o que queremos é desenvolver as aldeias e as vilas e os senhores não podem criar aqui guetos. E não permitiram isso. Pois deu o que dá agora. E depois o ónus é sobre o produtor, que eu queria deixar isto muito claro. Portugal, no setor agrícola, 40% da mão de obra assalariada é estrangeira. Desses 40%, 60% são asiáticos. Porque nós, como temos condições tão más de pagamento, os que vinham do leste já ninguém vem. Se vão para a Alemanha, vão para a França, que pagam muito melhor do que nós. Mas nós, qualquer dia, já nem os asiáticos querem vir. E, Justamente, portanto, sem mão de obra estrangeira, nós não conseguimos crescer do ponto de vista económico. nas jornadas parlamentares do Chega voltou a defender a necessidade de imigrantes, nomeadamente para a agricultura. Com estas alterações das regras de entrada, está mais difícil encontrar mão de obra? Eu acho é que não melhorou ainda suficientemente as circunstâncias. Lá está. Ou se quiser, eu pergunto de outra forma, aumentou o trabalho informal? Não, isso acho que está na mesma. Não melhorou foi nada. O objetivo disto era melhorar. Ponto número 1. Há umas centenas de milhares de pessoas que têm a sua situação para resolver. Isto só se resolve com uma ação de choque. Senão nunca mais saímos daqui. Temos sempre milhares ou centenas de milhares deles que não têm o problema resolvido. Segundo, enquanto não forem reforçadas as capacidades, a capacidade de emissão de vistos nos consulados desses países, e assim, o Nepal não tem nenhum consulado, o Bangladesh não tem nenhum consulado. É preciso encontrar soluções para isso. É só na Índia. Está bem, mas como é que agora uma pessoa vai até à Índia? Quer dizer, nós precisamos dessa mão de obra, mas depois não criamos condições. E atenção, que nem custavam dinheiro ao Estado português, porque esses vistos são pagos. Podiam-se deslocar lá equipes que cobravam, com o que cobravam, pagavam bem o dinheiro que eles recebem. Portanto, eu não consigo perceber porque que o Estado, mais uma vez, se o Estado fosse gerido como uma empresa, há aqui coisas que resolviam no instante. Esta era uma delas. Não consigo perceber porque que nesses países que estão identificados, que se sabe que há condições para as pessoas virem para cá trabalhar. Alguns querem trazer a família, mas que não conseguem. Não conseguem. Os serviços lá não têm capacidade para resolver isso. Depois Mas ainda não nota essa quebra em termos de mão de obra. Não, mas quer dizer, o problema que eu identifico é que nós vamos continuar a precisar dessa mão de obra. Mas que daqui a pouco tempo, nesses países, isto é pá, não vais para Portugal, porque isso aquilo primeiro que arranjas lá o visto, vai mas para a Espanha, vai para a França, vai para outro sítio qualquer. E nós precisamos dessas pessoas. Tem ideia de quantas pessoas precisaremos no setor da agricultura nos próximos anos? Assim, essa é uma pergunta que eu lhe respondo objetivamente. As pessoas não são sempre as mesmas. Nós, desses trabalhadores, são cerca de 23 mil estrangeiros que estão a trabalhar na agricultura. E agora você diz-me, então e para o ano eu preciso de mais 23 mil? Não, então, mas eu pergunto-lhe, destes 23, quantos é que eu mantenho cá para o ano? Quantos saem? Porque se saem 10 mil, eu preciso... Diz-me, são mais 10 mil? Não, esses 10 mil são para tapar aqueles que saíram. Mas se eu não quiser crescer, pelo menos esses são. Mas eu acho que nós vamos ter necessidade de crescer. Isso depois também tem a ver com outras questões, porque, por exemplo, essa mão de obra é utilizada em explorações que estão estruturadas para exportar fruta, hortícolas. Se houver limitações na utilização de água, começa a haver, as empresas não conseguem crescer. E algumas já estão a ter decisões de irem para o outro lado, porque aqui não, num país que não toma decisões, que não resolve nem dá solução e cumpre os prazos,
as empresas saem daqui, vão para outro sítio. Ainda sobre o IVA zero, em que houve um esforço para conter os preços e estava previsto o apoio aos agricultores, já estão saldadas as contas? Não, não estão. Faltavam 20 milhões há uns meses E atrás, continuam ainda a estamos com a faltar. mesma verba em Eu acho causa. que esses 20 milhões nunca mais vão ser pagos. O Estado não é uma pessoa de bem, nunca foi. E esse é mais um exemplo. Foi negociado esse valor. A CAP avisou logo, cuidado, porque isto tem que ser feito de maneira que o dinheiro que não for utilizado na primeira vaga de candidaturas tem que ser redistribuído. O que aconteceu foi isso. Portanto, e depois começámos com a ministra anterior, as relações nunca foram muito boas, tinha a ver com estas situações, quer dizer, ela dizer, eu já paguei tudo. Não pagou. Houve um conjunto de candidaturas, as contas, eles é que as fizeram, e nós chamámos a atenção antes da publicação da portaria. Isto vai correr mal, porque com esta fórmula de cálculo isto não se consegue, porque assim, eu lanço uma candidatura, eu não consigo adivinhar até ao último cêntimo quantas pessoas vão candidatar. E eu não posso receber uma ajuda se não a pedir. A partir daqui tem que arranjar uma forma que, no fim, me redistribua o dinheiro. Isso foi feito porque a fórmula que foi utilizada era uma fórmula que permitia esta situação. Portanto, esse valor nunca mais será pago. Chegou a dizer que a anterior Ministra da Agricultura nunca foi bem Ministra. Como é que é a relação da CAP com o atual Ministro José Manuel Fernandes? É uma relação boa de trabalho. É uma pessoa que trata as coisas com as organizações, não é só com a CAP, é com as outras também, e em que há, até ao momento, uma relação de confiança. Sente que ele tem mais peso político do que a anterior titular? Sinto, mas vamos lá ver. O peso político da agricultura é um dos problemas que existe no setor. A democracia em Portugal, com 50 anos, evoluiu ou regrediu porque as pessoas que viviam no interior do país vieram para as cidades. E não houve nenhuma correção disso. Os deputados da zona interior toda do país, desde Bragança até ao Algarve, são menos do que os do Porto. Portanto, enquanto o sistema democrático português não corrigir a falta de representatividade das zonas rurais, a agricultura nunca poderá ter o peso que verdadeiramente tem. E a agricultura, eu acho que infelizmente as coisas vão caminhar noutro sentido. Nós hoje estamos aqui porque, em alguma parte do país ou do mundo, houve um agricultor que teve a cuidar dos produtos para que nós possamos hoje almoçar. Senão, nem você nem eu podíamos estar aqui, tínhamos de estar a tratar da nossa comida. Portanto, as pessoas esquecem-se desta facilidade com que hoje se obtém o alimento. Mas com uma população mundial a crescer, a produção de alimentos vai ter um papel determinante e eu não sei se mesmo um preço cada vez mais elevado, porque não se fabrica mais terra. Não há. Eu posso fazer uma fábrica de parafusos, de outra coisa qualquer, faço 10 fábricas. Mas eu não faço 10 superfícies agrícolas como aquela que o país tem. A única maneira é aquela que ninguém quer, que é destruir parques que são de preservação ou selva amazónica. Ninguém quer isso. E, portanto, não há outra solução. Ou a solução, sim senhor, é fazer o bife, como agora já se diz, em laboratório. Mas isso são soluções que ainda estão por perceber e é assim, todo este território, 90% do território, mais de 90% do território nacional é ocupado por agricultura ou por floresta. Se o bife vier da fábrica, o que é que acontece a estas áreas? Como é que se gera de uma forma ambientalmente correta estas áreas? Repare numa situação que é extremamente interessante. A Europa investe milhões de euros na descarbonização da economia. Os governos investem dinheiro dos contribuintes na descarbonização. As empresas na descarbonização. Paga-se uma parte dos impostos dos carros elétricos, das bicicletas elétricas, de tudo isso.
E depois temos focos como estes que temos agora, que todo esse balanço do carbono vai todo para a atmosfera e o dinheiro que andamos a gastar é importante que seja gasto. Mas temos que cuidar da outra parte. Se não se utilizar o espaço dedicado a estas atividades, o que é que lá se faz? Não há vazios. Abandona-se para se verificar isto. A gestão sustentável passa pela primeira prioridade, que é a questão económica. E é isso que temos que ter. Não há programas de levar pessoas para o interior se não houver a possibilidade delas ganharem a sua vida lá. Estamos a aproximar-nos do fim, mas ainda há aqui 2 ou 3 temas que são essenciais. Um deles é a questão, a crise no vinho. Há especialistas que alertam para a possibilidade de uma crise sem precedentes. Este ano há de novo a necessidade de destruir vinho. O que é que está a acontecer? Crise do vinho, vou responder rapidamente de 2 maneiras. Primeiro, tenho que identificar aqui o Douro e a Casa do Douro. Aquilo que o governo fez, aquilo que os políticos fizeram em colocar de novo a Casa do Douro com todas as funções, com inscrição obrigatória num país, na União Europeia. Eu, se for viticultor no Douro, quando este processo estiver concluído, sou obrigado a inscrever-me. Quer queira, quer não queira. Só tenho 2 maneiras. Ou pago ou vou-me embora e não aceito. Isso não existe numa Europa com os valores que são colocados para todos os cidadãos. Mas existe em Portugal. Depois faz tudo. Faz contratação coletiva. Faz não. Os estatutos que lhe arranjaram. Contratação coletiva, promoção, gestão do cadastro. Faz tudo. Dizer, mas a quem serve esse faz tudo da Casa do Douro e esse anacronismo, como está este a dar a entender? Este anacronismo só serve aos políticos e foi uma forma de municipalização das instituições, como era a municipalização da agricultura, neste caso dos serviços agrícolas. Só pode servir a esses. E as pessoas estão desesperadas, os agricultores. E sabe como é que é uma pessoa desesperada? Confunde-se o problema que já vamos falar da crise no setor do vinho com a Casa do Douro é que vai resolver o problema. Não vai resolver nada. O Douro tem um problema estrutural que tem que ser resolvido. Isso dava para um programa. Relativamente à crise no setor do vinho, Portugal tem um consumo de cerca de 600 milhões de litros. Mas, primeira nota, de 2022 para 2023, esse consumo diminuiu 50 milhões. 50 milhões, que é muito. Apesar de nós termos esse consumo, com aquilo que produzimos, são cerca de 700 milhões de litros, ainda temos que importar cerca de 120 para as exportações que fazemos. Porque senão o vinho não chega. Portanto, nós, ponto número 1, não produzimos vinho em excesso. Precisamos sempre de importar. Só que, nos últimos anos, temos importado mais do que aquilo que precisamos. Isso levou, com a diminuição do consumo, a que haja estoques em todo o sítio. Resultado, preço baixo, crise. Como é que se resolve? Eu acho que é uma questão, eu diria, basta diminuir as importações para isso fazer. Mas nós não vivemos... Ou aumentar as exportações? Ou aumentar as exportações. Isso tem-se tentado sempre e faz-se um grande esforço, ações de promoção e tudo. É verdade. É mais difícil essa. A outra... Nós também não podemos fechar fronteiras. Nós não defendemos isso. Nós não vivemos no... Obviamente. Portanto, isso não é possível. Qual é o caminho? É só proteger mais a produção nacional, é só os vinhos que podem ser... eu posso pôr um vinho de uma região com uma percentagem de vinho da União Europeia. Porque para a União Europeia isso é um pouco indiferente. Se o vinho é português, ou se é espanhol, ou se é francês, é da União Europeia. Isto era como que antes de entrarmos para a União Europeia, para aqueles que nos estão a ouvir e que ainda se lembram que era isso, os vinhos do Alentejo não poderem ter um bocado de vinho da Extremadura. Quer dizer, isso é um problema das próprias regiões, neste caso é um problema do próprio país, que tem que criar mecanismos que identifiquem ao consumidor que esse vinho que ele está a beber é um vinho que não é só português, também tem de outras origens. Porque nos rótulos vem vinho da União Europeia. Portanto, isso é possível. Sei que o Ministro
está sensibilizado para isso, vamos ver. Não é só dizer que a culpa é sempre só do Ministro, as CVRs também têm aqui um papel, a ASAI também tem aqui um papel, têm todos um papel nesta matéria, tem que haver mais fiscalização. Ainda a questão da escassez de água, um problema permanente em Portugal. Devem ser repensadas as culturas de regadio no país ou repensada a gestão? Mas voltamos à mesma questão. A água é um fator limitante da produção. Portugal tem 14% da sua área agrícola é de regadio. É preciso água para o país todo, não é só para as culturas de regadio. É preciso uma rede nacional da água, é preciso investir estruturalmente na água. Nós temos, no nosso país, chove mais água per capita das pessoas que cá vivem do que em Espanha. Nós deixamos a água correr para o mar, nós temos que gerir a água também. E quando digo nós, isso não se pode sacar individualmente. As maiores perdas de eficiência da água são nos canais públicos. O agricultor já faz uma gestão da água gota a gota. Não é aí que está o Nem problema. todos. Mas vamos lá ver, os agricultores, para sermos pragmáticos, temos de dividir em dois grupos. Os que vendem para o mercado e para os consumidores, que exigem um conjunto de regras e de situações e bem, e os outros que não vendem para o mercado. E aí temos uma diferença e cada vez vai ser maior. Os primeiros vão ter digitalização, robótica, tudo, e os outros não vão ter. Mas quer dizer, nós não podemos é puxar todos para baixo. Tem que existir os dois. A realidade em Portugal terá sempre que ter agricultores pequenos e de manutenção. Mas a imagem da agricultura, ainda vim há bocado da televisão, não é uma pessoa idosa com uma enxada na mão, como se vê logo na primeira vez, como existem nos materiais escolares. A agricultura de hoje não é isso. Não é nada disso. A agricultura de hoje são sensores, são conhecimento tecnológico, são decisões que os agricultores que produzem para o mercado e que têm explorações estruturadas como empresas, a decisão já não é deles. A decisão é do programa informático que tem que analisar 60 parâmetros para saber qual é a data e qual é a variedade que eu vou semear e quando é que o vou fazer. Porque isso tem a ver com as condições que estão ou não reunidas para isso. Última pergunta. Ursula von der Leyen prometeu apresentar nos primeiros 100 dias do novo Executivo a estratégia para a agricultura e eu pergunto-lhe muito diretamente o que é que defende que deve mudar na PAC? Deve mudar muita coisa. E umas vão ser possíveis, outras não vão. Primeiro, dizer que essa intenção da von der Leyen é uma intenção, é boa, é positiva, o documento é positivo, mas os agricultores não vivem de intenções, vivem de concretizações. Vamos ver se concretizam. É bom? É. O que é que mudou? Até agora nada. Pronto. Esta é a primeira questão. Segunda, o que é que tem que mudar? Primeiro, a estabilidade. Nós não podemos andar numa PAC, cada vez que há uma reforma da PAC, muda tudo. Não, vamos traçar o rumo e vamos ter... A PAC ainda começou agora, vai no segundo ano. Em Bruxelas já se está a discutir a reforma da PAC. E isso tem sido assim todos os anos. Quando os agricultores interiorizaram aquela política, já vai mudar outra vez. Portanto, primeira questão, estabilidade, previsibilidade naquilo que vai acontecer. Segunda questão, simplificação. Portanto, isso é um processo administrativo complicado. Terceira questão, não podemos exigir aos agricultores na Europa que cumpram regras muito apertadas do ponto de vista ambiental, dos medicamentos que usam, e depois importar produtos que não cumprem nada disso. E aí o consumidor já come tudo e já não há problema nenhum. Isso vai matar a agricultura em toda a Europa. Essa é uma das razões do protesto que foi visto durante este ano. Portanto, não podemos, quando importamos, sim senhora, com as mesmas exigências que colocamos aos produtores no espaço da União Europeia. Se mudassem estas três coisas, mudava muito. A terminar, pedimos sempre aos nossos convidados que escolham um tema musical que, de alguma forma, lhes tenha marcado a vida, digamos assim. Gostava de conhecer a sua escolha e que a explicasse, que a partilhasse, no fundo, a todos os que nos ouvem. Olha, a minha escolha, quando me perguntou essa questão, acho que é inequívoca. A música que mais talvez marcou ou que marca e que ainda hoje gosto de ouvir e que me faz, que me transporta alguma emoção, e emoção é a coisa mais importante da vida,
é a música do filme África Minha, Out of Africa, com Meryl Streep e o Robert Redford. Porquê? Porque eu, quando vi o filme, eu sou uma pessoa da natureza, do campo, da cidade. A cidade não é o meu ambiente. O meu ambiente é no campo, à chuva, ao sol. A imensidão da África, a beleza, a força da natureza e toda aquela aventura que o próprio filme tinha em si, e a história de vida que era ter tudo e perder tudo, porque a natureza é difícil de vencer, e tem que se respeitar a natureza. Essa é uma lição que todos deviam interiorizar, e eu gosto muito dessa música. A escolha musical de Luís Mira, secretário-geral da CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal, o nosso convidado de hoje, a quem obviamente agradeço a presença. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de Rui Glória, sonoplastia de João Campelo, a imagem de Marta Pedreira Michão. Voltamos na próxima semana. Até para a semana.